boa tarde. Começa agora o ICL Urgente. Boa tarde para você que está chegando aqui nas nossas principais notícias quentes do Brasil e do mundo. Nesta quinta-feira, que é dia 22 de janeiro de 2026. Hoje que é um dia muito especial. Aqui já vou dar boa tarde para minha companheira de ICL Urgente que está a postos na nossa redação, Laura Cocho. Boa tarde, Gabi. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal e comenta no chat de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Gabi, que hoje tem coisa. Tem muita coisa, Laura. E olha, boa tarde especial. Eu disse que é especial porque estamos a um passo, a uma perna cabeluda do Oscar. É isso mesmo. A gente traz todas as novidades dessa premiação, claro que focando nas 4 indicações do Oscar. Aqui na tela a gente traz a manchete do nosso site também, que são as 4 chances que nós temos de conquistar o Oscar com O Agente Secreto, filme brasileiro, pernambucano, recifense, com pitadas também de baianidade com Wagner Moura. Então temos as categorias de melhor elenco, melhor ator, melhor filme internacional e melhor filme também, categoria geral. Vale ressaltar, claro, o Wagner Moura em campanha, porque é a primeira vez que um ator brasileiro vai subir no palco concorrendo, esperamos, né, concorrendo na categoria de melhor ator no Oscar. É o nosso baiano, que tem o molho, ele tem tudo. Tem, como diria o presidente Lula, que a gente vai trazer daqui a pouco também, tem talento. Agora, a categoria de melhor elenco, em que estamos também, é uma novidade na premiação. Essa vai ser a primeira edição do Oscar com esse prêmio. Então, já colocando aqui na tela o spoiler de melhor elenco em que estão os indicados. Quem que vai concorrer com a gente? Quem que a gente vai ter que secar, torcer contra? Eu vou, me desculpa, tá? Mas eu vou torcer contra todo mundo. Para mim, só vai dar o Agente Secreto. Então, vamos lá. Melhor elenco, os indicados. O Agente Secreto, Hamnet, A Vida Antes de Hamlet, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra e Pecadores. Aliás, o destaque para Pecadores é que esse filme do Ryan Coogler, ou melhor, Coogler, recebeu 16 indicações agora, então bateu um recorde novo. Antes, o máximo que um filme já tinha recebido, aliás, 3 filmes, era o de 14 indicações num Oscar, que foi o Titanic, La La Land e também A Malvada. Vamos para o melhor filme internacional também, colocando aqui na tela. Agora, quem são os indicados junto com o Agente Secreto? Foi apenas um acidente. Uma coprodução, Irã, França, Luxemburgo, Valor Sentimental, Noruega, Sirat, Espanha e A Voz de Hind Rajab, Tunísia. Temos o de melhor ator, com Wagner Moura, concorrendo com gigantes nessa categoria também, hein, gente? Não vai ser fácil também não, mas eu acredito, tá? Então a gente tem o Timothée Chalamet com o Marty Supreme, o Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra, Ethan Hawke com Blue Moon e Michael B. Jordan em Pecadores são os que estão concorrendo nessa categoria de melhor ator. E para fechar as categorias em que está o nosso querido Agente Secreto, temos o de melhor filme. Essa talvez a categoria mais difícil, mas também a de maior prestígio. Além do Agente Secreto, temos Bugônia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra, Valor Sentimental, Pecadores e Sonhos de Trem. Quero fazer aqui também uma observação, uma ressalva para outro brasileiro que está concorrendo, e não é pelo Agente Secreto, mas vai representar o nosso país também. Então, torcida, dedinhos cruzados aqui por ele, o Adolfo Veloso, na categoria de melhor fotografia pelo trabalho dele em Sonhos de Trem. Edição 98 do Oscar, já estou ansiosíssima, vai acontecer no dia 15 de março, então a gente vai passar pelo carnaval, imagina quanto de fantasia que a gente vai ver aí do Agente Secreto, muita ansiedade. O presidente Lula, como já adiantei aqui, parabenizou o Agente Secreto e principalmente o Wagner Moura por essa categoria, aliás, a primeira vez em que isso acontece com um brasileiro, então ele postou lá nas redes sociais: Wagner Moura tem o molho, tem talento de sobra, já levou o Globo de Ouro de melhor ator em filme e drama
E agora pode vir o Oscar de melhor ator. Então a postagem aqui, e claro que o presidente Lula está torcendo, todos nós estamos torcendo. Matheus Pichonelli, que chega agora para participar, daqui a pouquinho, para participar do ICL Urgente. Ele é especialista em cinema e pode trazer análises para a gente também. Eu já entendi que ele não está, gente, mas vamos ver se ele vai chegar aqui até o final do ICL Urgente. Aí a gente convida o Matheus para participar com a gente. De qualquer forma, estamos ansiosíssimos com o agente secreto ali no tapete vermelho. Vamos acompanhar. Eu estou o dia inteiro assim com dificuldade de concentração, porque realmente quando acontece uma coisa boa dessas, a gente comemora. E sim, vamos torcer contra até o final. E olha, é bom começar o programa trazendo notícia boa, lógico, assim, é um respiro, mas tem notícia muito indigesta, para dizer o mínimo ainda, do cenário internacional. Então, depois desse combo das notícias boas, vamos trazer notícias sobre um cara, né, que está agindo como um menino mimado lá em Davos, mesmo sem o apoio das potências europeias, do Brasil também. O Trump fundou hoje o Conselho da Paz dele mesmo, porque nesse caso o Conselho da Paz foi criado pelo próprio governo Donald Trump. Ele seria o todo-poderoso, autoproclamado todo-poderoso do Conselho de Segurança, que é uma espécie de ONU paralela, que é fazer, às vezes, rivalizar com a ONU, na verdade, é muito claro esse objetivo. E a missão desse órgão seria lidar com as principais crises mundiais, né, Laura? O que quer que isso signifique, já que o mandato dessa presidência, também os detalhes desse conselho não foram divulgados, então a gente ainda não sabe. Gabi, esse Conselho da Paz está mais para clube de amigos de Donald Trump, porque não é possível, né? Essa cerimônia aconteceu num palco com o símbolo da nova organização, repetindo os ramos cruzados no emblema das Nações Unidas. É aquele copia, mas não faz igual, né, Gabi? O protocolo inteiro da situação sugeria que ali estava sendo criada uma entidade para consolidar o poder do Trump no mundo, e não por acaso, em todo o pano de fundo, era o brasão dos Estados Unidos que estava lá do lado do termo Conselho da Paz, Gabi. Já o evento começou quando Trump foi chamado para o palco como autoridade máxima dessa nova iniciativa, e rolou uma coisa interessante. O presidente dos Estados Unidos justificou que ele foi convidado para ser o líder do projeto, mas não explicou quem convidou. Quem convidou foi ele próprio, né, Gabi? Em Davos, antes de anunciar o Conselho da Paz, o Trump discursou no Fórum Econômico Mundial e falou que, às vezes, você precisa de um ditador. Você acredita, Gabi? Vamos ver esse vídeo antes de voltar. We had a good speech. We got great reviews. I can't believe it. We got good reviews in that speech. Usually they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator. But they didn't say that in this case. And no, it's common sense. It's all based on common sense. You know, it's not conservative or liberal or anything else. It's mostly, let's say, 95% common sense, and that's what we have. Será que o Trump está dizendo que ele próprio é um ditador? Bom, ele também deixou de lado, num primeiro momento, o tarifaço 2.0, pelo menos por enquanto está conveniente para ele. O motivo seria até um acordo que ele teria negociado com a OTAN sobre o futuro da Groenlândia, só que os detalhes ainda não foram revelados nessa história. Vamos ver o que o Trump postou nas redes sociais a respeito desse assunto. Então, a gente coloca aqui na tela também, essa é a manchete, esse é o post do Donald Trump. Com base numa reunião que ele chama de muito produtiva, que tive com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, formamos a estrutura de um futuro acordo em relação à Groenlândia, de fato, a toda a região ártica. Essa solução, se concretizada, será excelente para os Estados Unidos da América e para todas as nações da OTAN. Só lembrando que quem estava ameaçando a OTAN era o Donald Trump, já que ele estava ameaçando um membro do grupo. Com base nesse entendimento, continuando aqui a leitura do Trump, não vou impor as tarifas que estavam programadas para entrar em vigor no dia 1º de fevereiro. Discussões adicionais estão sendo realizadas sobre a cúpula dourada no que diz respeito à Groenlândia. Aí ele está falando também do Domo de Ouro, tá? Mais informações serão disponibilizadas à medida que as discussões avançarem. Aí ele cita o vice-presidente, o secretário dele, o Rubio, também um enviado especial.
serão os responsáveis, eles, pelas negociações e me reportarão diretamente. Então, o que o Trump está dizendo aqui é que depois de ameaçar colocar em xeque até a existência da própria OTAN, agora ele está dando uma de bonzinho. Fez um acordo com a OTAN que vai ser bom para todo mundo. Alguém acredita que vai ser bom para todo mundo ou que vai ser bom para os Estados Unidos? Para ele, na verdade, né? O primeiro-ministro da Groenlândia até se pronunciou a respeito disso, o Jens Frederik Nielsen, disse que não foi consultado e que ele desconhece o conteúdo desse acordo. Bom, falando em tarifaço, ainda no âmbito do Donald Trump, tem um estudo do Kiel Institute for the World Economy, da Alemanha, apontando que praticamente todo o custo do tarifaço do Trump, desde lá do começo do primeiro mandato, que ele impõe essas taxas e entrou numa guerra comercial. Tudo isso foi pago pelos próprios consumidores estadunidenses. Tá bom para vocês? Agora, Laura, os eleitores devem estar muito contentes com isso, né? Gabi, vamos lá. Para o diretor dessa pesquisa alemã que você citou, o tarifaço do Donald Trump representou um verdadeiro gol contra da própria economia dos Estados Unidos. Segundo o Instituto, as tarifas funcionaram na prática como um imposto indireto sobre o consumo dos estadunidenses. A pesquisa diz o seguinte: os 200 bilhões de dólares em receita aduaneira adicional representam riqueza transferida de norte-americanos para o Tesouro dos Estados Unidos e não de produtores estrangeiros, Gabi. E isso quer dizer que a alegação de que os países estrangeiros pagam essas tarifas, na verdade, é um mito, né? É uma mentira. Resumindo aqui, Gabi, as tarifas encareceram a entrada das mercadorias no país e, com esse novo tributo, os importadores e atacadistas ou absorvem esse prejuízo para manter o preço baixo ou repassam o custo adiante, pesando no bolso dos consumidores. Depois, os fabricantes e varejistas enfrentam essa mesma situação, Gabi. Segundo a pesquisa, a maioria das empresas optou por repassar os custos ao consumidor final, Gabi. É isso, Laura. No fim das contas, é o eleitor do Trump e também quem não votou no Trump, é o estadunidense que está pagando a conta. Então, o Trump dizendo, né, que ia consertar ali a economia dos Estados Unidos, foi arranjar encrenca com todo mundo, foi querer taxar todo mundo e repassa o custo para quem votou e para quem não votou nele. Vou dar uma pausa aqui no noticiário internacional antes de falar de mais absurdos do Donald Trump. Vamos dar uma respirada. Eu prometi que o Matheus Pichonelli, que é da nossa equipe aqui do CL Notícias, viria para comentar sobre o agente secreto. Então vamos dar mais um respiro falando de coisas boas para chamar o Matheus Pichonelli para dar uma avaliada em todo esse cenário junto com a gente. Aliás, um momento de muita comemoração. O Matheus interrompeu as férias dele só para falar dessa notícia com a gente. Matheus, um prazer te receber aqui. Boa tarde. Boa tarde, legal falar com vocês. Acho que é por uma boa razão, né? Excelente. Quando me ligaram, falaram assim, olha, você pode entrar no programa, eu saí da piscina e tô aqui porque eu vou falar sobre o Oscar. Aqui eu saí da água, já tinha 4 indicações. Falei, como assim? Né? Então, é isso aí. Boa notícia, a gente comenta assim. Matheus, então, rapidinho, eu quero saber as chances reais que o Brasil tem de levar essa estatueta ou essas estatuetas, porque são 4 categorias, e também se você puder ali dar uma analisada nos que estão, não é adversário, né? Mas os que estão concorrendo nas categorias junto com o agente secreto, qual é a chance real da gente levar? Bom, a última vez que um filme de língua estrangeira venceu o Oscar o Oscar principal, né, de melhor filme, foi o Parasita, nem faz tanto tempo, 2020. Ele levou melhor filme e melhor filme estrangeiro, foi aquele estouro. Então não é impossível, vai muito da temática, né? Eu tenho a impressão que o mundo está muito interessado em saber como foi a ditadura no Brasil, tanto que a gente ganhou de melhor filme estrangeiro no ano passado, que afinal de contas os Estados Unidos, né, é o anfitrião da festa, eles estão muito interessados em saber o que é uma ditadura. Agora eles contrataram o próprio ditador, né? Então eu acho que o Brasil, pela primeira vez, as pessoas estão olhando para a gente e falando assim, peraí, mas como é que o Brasil brecou esse processo? Como é que foi esse processo que eles passaram ali nos anos 60? O filme se passa em 77, né? O Agente Secreto. Então, eu acho que tem um interesse, a temática, o Oscar tem muito disso, né? É muito o espírito do tempo ali, não é nem qual é o melhor filme, mas como aquela temática atravessa uma questão contemporânea, uma questão fundamental que as pessoas estão preocupadas ali. Eu acho que o Brasil dá uma série de alertas ali sobre o que é viver numa ditadura e as pessoas têm interesse nisso. Então, eu acho
Como filme principal é muito difícil, do mesmo jeito que o Wagner Moura levar de melhor ator numa disputa que você tem, por exemplo, o Leonardo DiCaprio, é mais ou menos como um time brasileiro numa disputa do Mundial, é difícil, né? Mas eu acho que, pelo menos uma das 4, acho que o Brasil tem mais chance de levar uma estatueta do que levar a Copa do Mundo, por exemplo. Em outros tempos isso seria impossível, né? No ano de Copa e no ano de Oscar, né, o Brasil vai em busca do bi. Eu acho que tem de bi de filme estrangeiro, e também agora de melhor elenco, né? Eu acho que eu estou muito interessado nessa premiação, que é a primeira vez que isso acontece, e o elenco do Agente Secreto, né? A gente tem ali, por exemplo, Maria Fernanda Cândido, além do Wagner Moura, né? Gabriel Tânia Maria, Leone, tô Alice apaixonada por Carvalho, ela. Camila Guedes, a Tânia Maria, nossa dona Sebastiana. Ou seja, se o Brasil não ganhar de melhor elenco com esse filme, aí é o caso de cortar a relação mesmo, sabe? Assim, de aí o Tarifaço tem que vir daqui, né? Aí eu vou sair para a rua para protestar. É caso de tarifas, é tarifaço. Não tem outra. Não tem é para outro mudar filme jeito. para lá, não é para aceitar mais filme. Não é para mais aceitar filme americano se não ganhar de melhor elenco. É isso, Matheus. Para a gente fechar, eu só quero reforçar aqui, te ouvir muito rapidamente, sobre a importância, principalmente num ano de eleições, a gente tem mais uma vez a temática da ditadura e reforçando a memória brasileira, levando em consideração o nosso histórico de assassinatos, de sangue, de famílias que sofrem com isso até hoje e, mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, reforçando o cinema brasileiro, a nossa indústria e trazendo essa temática que é tão importante, né? Pois é um filme, ele dialoga muito com Ainda Estou Aqui, né, do ano passado. Eu gosto mais do Agente Secreto, e eu acho que o público estrangeiro, ele tende a gostar mais porque ele tem uma pegada mais de suspense, ele é quase um filme de ação em determinado momento. É um filme que ele mostra como a ditadura foi corrupta. Eu acho que nenhum filme mostrou tão bem como a ditadura foi corrupta como o Agente Secreto, e da pequena corrupção. E quando você tem um processo no regime militar como que a gente viveu, você tem uma explosão da síndrome do pequeno poder. A gente vê o soldado, o guarda da esquina, o guarda no posto de gasolina que vai subornar o protagonista. A gente vai ver corrupção no IML, né, na história da perna cabeluda, que aparece ali, enfim, fica ali um pouquinho de spoiler para quem não assistiu. Você vê na delegacia a pequena corrupção, ou seja, a milícia, a gente vê ali o surgimento das milícias, né, os agentes contratados, ali, os empresários que colocam o interesse privado à frente do interesse republicano. Enfim, você tem uma amálgama ali que a ditadura permite, que ela vem com esse selo de que, olha, eu vou colocar ordem nas coisas. Na verdade, é um grande liberou geral para uma série de pequenas e grandes corrupções, onde ninguém está investigando, onde ninguém está vendo, e quando alguém aponta que o rei está nu, o rei não veste a roupa, eles matam quem aponta. Então, assim, é um filme que mostra... deu um puta de um spoiler, né? Mas eu acho que a essa altura todo mundo já assistiu. Mas é isso, tá é um filme permitido. Que aponta essas pequenas corrupções. Perfeito. Eu acho que na verdade, não é spoiler, não. Tem muito ainda, o filme é muito completo, tem vários recortes, é um filme 100% brasileiro e diferente de tudo que a gente viu até aqui. Acho que vale reforçar isso e por isso que é tão rico. Matheus Pichonelli, boas férias para você, meu querido. Bom descanso. Obrigada por ter vindo aqui no Urgente. Um prazer. Obrigado, vou voltar para a piscina. Vai para a piscina, meu querido. Até a próxima. Tchau, tchau. A gente segue aqui agora dando uma respirada, porque vamos voltar a falar de assunto indigesto, muito mais até do que o último bloco, falando sobre tarifaço de Donald Trump e também as ameaças de intervenção em outros países. Vamos falar sobre esse tal famoso Conselho da Paz. O governo Trump ele usou a criação desse órgão para apresentar um projeto que ele chama de reconstrução de Gaza. Então, em Davos, os Estados Unidos revelaram hoje um PowerPoint que nós vamos mostrar aqui com imagens de prédios de luxo gerados por inteligência artificial. Vamos colocar aqui na tela e é importante ressaltar que esse prédio multimilionário, que a gente vai mostrar a planta dele para vocês, vai ser construído, já está aqui, olha só, em cima de milhões de corpos palestinos assassinados. Então, parece uma piada de mau gosto, mas esse PowerPoint realmente foi apresentado lá em Davos. New Gaza seria a cidade de Gaza, olha só como seria esse prédio de luxo.
Rafah, aquela região que é do sul da faixa de Gaza, onde ouvimos falar muito sobre a entrega dos mantimentos, ou a ausência de entrega dos mantimentos, onde os palestinos foram bombardeados muitas vezes, levaram tiros quando tentavam pegar alimentos, enfim, foram violentados de diversas maneiras. Ainda tem esses valores na parte inferior ali na esquerda, que é, assim, uma coisa impressionante, já que eles estão falando agora de financiar uma reconstrução de Gaza, sendo que foram os Estados Unidos que financiaram, na verdade, os armamentos para que tudo isso, esse genocídio acontecesse. Aí agora vem uma limpeza étnica e eles dizem, a gente vai reconstruir, vamos levar emprego, vamos levar investimento. O Master Plan é a planta, realmente, do lugar dessa construção multimilionária. E em cima, se vocês repararem, em Rafah, eles também colocam algumas observações do que vão construir. Por exemplo, lugares de atendimento à saúde. Também é, no mínimo, irônico, porque vocês se lembram da quantidade de bombardeios que aconteceram em hospitais, enfim, onde tinham mulheres, crianças, assim, uma condição realmente daqueles vídeos surreais que a gente assistiu ao longo desses últimos tempos em Gaza. Também lugares de cultura e religião. Eu fico me perguntando qual cultura, porque a soberania palestina não está sendo consultada em nenhum momento. Mas essa nova Gaza, segundo esse projeto, vai durar 3 anos para ser erguido o projeto, pelo acordo de cessar-fogo, vai ter uma garantia de imunidade. Lembrando disso, foi algo que o Donald Trump fez questão de conseguir, uma imunidade e anistia para o Benjamin Netanyahu contra os crimes contra a humanidade. E o foco é transformar a Gaza, né, numa costa de turismo. Vocês lembram que o Trump, desde o começo, fez aquele vídeo de inteligência artificial de transformar esse território numa riviera do Oriente Médio. Vocês lembram disso? Agora ele oficializou. Tem um projeto, tem planta, tem números, por mais que esses números não digam nada, mas são projetos que, enfim, é um projeto que foi feito para gente rica, para milionário, para os amigos dele, para os parceiros do Donald Trump. E segundo o genro do Trump, o Jared Kushner, ele ficou encarregado de dar os detalhes dessa operação, é ele que vai comandar isso. E, nas palavras dele, Gaza vai contar com um programa de desradicalização dos palestinos, olha que absurdo, seguido pela implementação de uma economia de livre mercado. Então, vamos trazer uma fala do presidente dos Estados Unidos sobre esse projeto, se é que dá para chamar dessa maneira. Vamos assistir. And it's all about location. And I said, look at this location on the sea. Look at this beautiful piece of property, what it could be for so many people. It'll be so great. People that are living so poorly are going to be living so well. But it all began with a location. That's the vision. They look out on the waters and very few places are like it. É impressionante. Esse vídeo, assim, realmente, se você não sentir um mal-estar de assistir tudo isso, eu acho que a gente já morreu por dentro, se a gente não sente nada, não sente raiva. É um negócio impressionante, isso está realmente acontecendo. Na época que veio o vídeo da inteligência artificial, virou quase que chacota, parecia que não ia se chegar a isso, mas realmente o Trump apresentou isso num evento internacional em Davos, no Fórum Econômico Mundial. Vamos dar a pauta aqui para o Brasil, mais uma vez, falando sobre questões relacionadas às eleições, bastidores da política. Vocês viram aí que a gente colocou na nossa chamada do ICL Urgente que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tomou um chá de sumiço, né? Ele divulgou a agenda com os despachos internos depois de cancelar a visita a Bolsonaro na Papudinha. Laura, que história é essa? Gabi, exatamente isso. O Tarcísio furou o encontro com o Bolsonaro na Papudinha hoje e o pior é que o bolo que o Bolsonaro levou nem teve justificativa, digamos aí, nobre, né? Pelo menos na agenda pública do governador de hoje só aparecem justamente os despachos internos no Palácio dos Bandeirantes aqui em São Paulo, Gabi. Mas ontem o Tarcísio alegou que não poderia ir para Papudinha por conta de outros compromissos. Pode ser, claro, que o governador de São Paulo tenha alguma questão pessoal, mas não pegou bem entre os bolsonaristas esse chá de sumiço, né, Gabi?
Ô, Laura, aproveitando, eu quero saber de você como é que estão os, vamos dizer assim, os colegas do Jair Bolsonaro de Papudinha, né? Parece que tem um desconforto geral, um incômodo. O que está acontecendo ali na Papudinha? Gabi, essas mordomias que o Bolsonaro tem recebido aí não estão pegando muito bem. Eu trouxe aqui as principais mudanças destacadas pelo UOL. Primeiro, a ida do Bolsonaro para Papudinha causou remanejamentos aí de celas, o que gerou um descontentamento de alguns presos que já estavam lá na Papudinha há muito tempo. Segundo, como o Bolsonaro não pode ter contato com outros detentos por determinação do Supremo, a dinâmica nas áreas externas da Papudinha vai ter que ser remanejada também por conta do Bolsonaro. Então, se o ex-presidente quiser fazer atividades como cuidar da horta, por exemplo, que eu duvido que ele faça, mas enfim, os demais presos não vão poder estar presentes no momento em que o ex-presidente vai estar lá. E além disso, por conta desse mesmo motivo, os agentes penitenciários vão ter que reorganizar o banho de sol por meio de escalas de horários, Gabi. Um último ponto aqui para destacar é as concessões dadas para o Bolsonaro em relação às visitas estão motivando os advogados de outros presos a fazerem petições para exigir igualdade de direitos, claro, já que o Bolsonaro pode receber 2 visitas por semana, mas a regra da Papudinha é só uma vez por semana, Gabi. Mas a presença do Bolsonaro pode ampliar aí a assistência médica a outros detentos. Olha só que bom, finalmente o Bolsonaro colaborando com a saúde da população, né? Porque no governo dele só sabia desdenhar da vacina e falar que ia virar jacaré, né? Pois é, Laura. E ainda um dos filhos dele, o Carlos Bolsonaro, teve a cara de pau ontem de visitar o Bolsonaro e dizer que é um absurdo, porque o Jair Bolsonaro está convivendo com outros presos de alta periculosidade. Bom, quero trazer um outro assunto importante aqui, um resort que está colocando novamente o ministro Dias Toffoli nos holofotes do escândalo envolvendo o Banco Master. Então, eu vou explicar essa história, aquele resort, o Taiaiá, que está localizado na cidade de Ribeirão Claro, às margens da represa de Chavantes, no Paraná. Uma diária de hospedagem mais simples por lá, para vocês terem ideia, custa R$ 1.200, um lugar que até hoje está sendo frequentado pelo Toffoli, que é o relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, informações que são da Folha de São Paulo. A gente fez uma tela para explicar toda essa teia que mistura influência política, dinheiro, muito poder. Então, olha só, durante 4 anos, os irmãos do ministro, o Eugênio e José Carlos Toffoli, dividiram o controle do resort Taiaiá com o fundo de investimentos Arlim. O Arlim faz parte da rede financeira montada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. O cunhado do Vorcaro, o Fabiano Zettel, ali no canto inferior esquerdo, controlava o fundo Arlim por meio de outro fundo, que é o Leal, esse aqui que está na parte de baixo. E o Zettel, o cunhado, foi alvo de uma operação da Polícia Federal enquanto ele estava tentando embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Hoje teve um vídeo que foi divulgado pelo portal Metrópolis, mostrando o ministro Dias Toffoli utilizando o resort Taiaiá para receber empresários também. Uma informação importante, a gente não vai mostrar o vídeo aqui porque ele é exclusivo do Metrópolis, mas ele aparece ali de bermuda caque, eles descem de um helicóptero, tem um outro empresário, enfim. Tem toda essa história e o encontro desse vídeo aconteceu agora, no dia 25 de janeiro de 2023. Vou chamar a Laura Couto aqui para me despedir nessa quinta-feira, uma quinta-feira muito especial, mas também de muita notícia indigesta ainda. Laura, muito obrigada. Até amanhã. Valeu, Gabi. Até amanhã. Até. E trazer recado aqui ainda para você que me acompanha neste CL Urgente. Pessoal, hoje é dia de trazer a pesquisa que eu prometi para vocês. Essa pesquisa aqui vai trazer dados de política à religião, do que pensa a nossa população brasileira, e isso vai dar um norte das nossas eleições aqui no Brasil. Então, hoje, 8 horas da noite, você vai lá em icl.com.br/pesquisa, ainda dá tempo de você se inscrever e acompanhar com o Eduardo Moreira e toda a nossa equipe. Vai valer a pena. E eu vou deixar aqui o recado para a nossa equipe do N2, que está chegando agora. Vou compartilhar com eles esse meme do baiano molhudo da sorte. A gente coloca aqui na tela para encerrar o nosso Urgente, passando o bastão para o N2, para a gente receber boas notícias e deixar um meme aí para vocês. Um beijo, pessoal. Olha só aí, ó. Você recebeu o baiano molhudo da sorte. Vou deixar para vocês também que estão na nossa audiência, tá, pessoal? Até amanhã.
Dia 22 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, o ICL vai soltar uma bomba. A maior pesquisa já feita até hoje sobre como pensam os brasileiros e brasileiras. 10 mil entrevistados no país inteiro, o que existe de mais moderno de metodologia de pesquisa. E os resultados avassaladores, e em muitos casos completamente distintos do que dizem as pesquisas de opinião tradicionais, aquelas que os grandes canais de televisão mostram. Depois da revelação dessa pesquisa, a sua ideia sobre como funciona a mente do brasileiro vai mudar completamente. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.